Olá, queridos, graça e paz da parte de Jesus. Tiago, capítulo 4, verso 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Todos nós, se não formos, seremos tentados. A bem da verdade, a tentação faz parte da nossa história humana. O próprio Cristo, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, a Bíblia diz que no deserto ele foi tentado por Satanás. Todos nós seremos tentados. Quando a gente ouve a oração do Pai Nosso, a gente começa a meditar naquela oração, no finalzinho ele vai dizer, livra-nos do mal. A oração contempla essa ideia clara de que todos nós seremos tentados pelo mal, mas precisamos nos posicionarmos. Inclusive, Tiago começa falando sobre isso no primeiro capítulo, dizendo, olha, Deus não tenta ninguém, porque por ninguém ele é tentado. Deixa bem claro que a tentação não tem como protagonista a figura de Deus. A tentação tem como protagonista a figura de Satanás. O diabo, sim, propõe esse caminho da queda, porque tentar tem como meta te conduzir a um caminho de ruína, de perdição. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o mesmo texto diz que Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Nesse texto, Tiago deixa bem claro aqui que nesse processo de tentação existe um caminho que você pode trilhar que vai te dar a vitória. E ele é claro em afirmar que o diabo pode fugir, que ele pode bater em retirada, mas há uma condição para isto. E é sobre essa condição que precisamos prestar toda atenção. Ele afirma claramente, portanto, submetam-se a Deus. Um pouco antes falamos sobre o orgulho. Conversamos um pouco sobre o princípio da humildade no dia de ontem e falamos sobre o perigo de sermos orgulhosos, porque Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. E eu te falei, naquele momento, que Deus não pode nem mesmo socorrer, abençoar, ajudar alguém que o coração é soberbo, porque essa pessoa não se permite ser salva, não se permite ser ajudada, ser orientada. Ela cria muralhas até mesmo para aqueles que a amam e que tentam ajudá-la. E nesse momento, o tema se torna muito mais relevante, porque fica claro que só tem um jeito de você se livrar do diabo, sendo humilde e se submetendo ao Senhor. É quando nós nos submetemos a Deus, ao seu reino, à sua palavra, aos seus princípios, aos seus valores, é que somos empoderados espiritualmente para enfrentar as hostes infernais da maldade. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, vai dizer que nós enfrentaremos o dia mau. Todos nós passaremos por essa experiência, mas ele diz, portanto, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí então ele vai afirmar que poderemos resistir o dia mau, porque nossa luta não é contra carne e sangue, diz Paulo, mas é contra principados e potestades desse mundo tenebroso. Olhando de novo para Tiago está deixando aqui para mim, para você, uma orientação muito simples, mas poderosa. Você quer se livrar das tentações, quer se livrar desse caminho de queda que o diabo te propõe, quer fazê-lo bater em retirada? Só tem um jeito. Submeta-se a Deus. Submeta-se ao reino de Deus. Entregue seu caminho, entregue sua vida, seus sonhos, sua família, entregue tudo que é seu ao Senhor. Se entregue ao Senhor, se renda a Ele. Se permita ter sobre a sua vida o senhorio, o governo de Deus. Quando a gente faz esse caminho da submissão a Deus, da sujeição a Deus, ao seu reino, a Bíblia diz aqui, preste atenção, que o diabo vai fugir de você. Resistir ao diabo vem depois de sujeitar-se a Deus. O texto é tão claro, tão simples, tão óbvio, mas tão ignorado. Por que a gente ignora aquilo que está diante de nós como verdade eterna? Certamente, o Senhor está nos advertindo por essa fala de Tiago. Resistir ao diabo é necessário, mas se você não se sujeitar a Deus, você não vai ter o poder para emitir tal resistência. São dois caminhos em um único caminho. A primeira vertente, sujeição a Deus. A segunda vertente, resistir ao diabo. Não podemos ser frágeis, não podemos ser fracos e nos entregar por qualquer tipo de situação que o diabo nos propõe. Temos que ter a força espiritual, temos que ter a capacidade em Deus de resistir ao diabo, às tentações, às muitas tentações das mais diversas áreas da vida. Se a gente faz isto, a gente age com humildade, se sujeita a Deus
resiste ao diabo, Tiago está dizendo, ele fugirá de vós. Você pode ter o livramento que você precisa, que você carece. Que Deus me ajude, te ajude, que Deus nos ajude a sermos humildes, nos sujeitando sempre a Ele, resistindo sempre ao diabo e permitindo que, por meio da ação de Deus, o diabo bata em retirada. Porque você não precisa ter acordo com o reino das trevas. Você não tem necessidade de ser regido por outro reino, que não pelo reino de Deus, um reino de amor, de graça e de misericórdia. Que Deus te abençoe você e sua família, te dê uma ótima manhã e até nosso próximo encontro. Amém.